Boa noite a todos, boa noite, meu amigo Gesiel, boa noite, Valquíria. Estamos aí nos preparando. Já estava aqui conversando com a palestrante da noite. Está tudo preparado. Daqui a pouco vamos dar início ao nosso estudo. Muito bom. Em ritmo ainda, né? De Semana Espírita, que foi muito boa, foi excelente a Semana Espírita. Conseguimos aí ter bastante pessoas acompanhando a nossa Semana Espírita, ótimos oradores que vieram trazer ensinamento para nós. Teve seu encerramento no sábado. E continuamos aqui, agora no GESCOM, né? Semana Espírita foi no canal da UEP, da União Espírita de Pirapora. E continuamos agora com os nossos trabalhos, através do canal do GESCOM. GESCOM Grupo Espírita, no YouTube. Com certeza, Valquíria, com certeza. Vamos estar em prece aí, né, com o coração, com a mente aberta, para poder estar recebendo esses ensinamentos. Ó, minha irmã de São Paulo já entrou, já está junto com a gente. Boa noite, Lucimar. Seja bem-vindo ao Grupo GESCOM. Que possa também, assim como nós, aproveitar bastante o estudo da noite. Possamos meditar aí, né, sobre esse ensinamento que vai ser trazido hoje para nós. Marcinha, boa noite, Márcia. Carla. Boa noite, Carla. Nossa amiga Marilene também já chegando aí também. Legal. Dona Melita, de Patos de Minas. Seja bem-vinda, boa noite para você. Estamos aqui aguardando o nosso horário. Jaqueline, boa noite. Boa noite, Thelma. Seja bem-vinda também. Estamos aguardando nosso horário de início, que será às 20 horas. Está chegando. Nosso amigo Cândido Cardoso de Aguilar. Boa noite, Cândido. Seja bem-vindo. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal do GESCOM, Grupo Espírita Senhora da Conceição de Pirapora. Estamos aqui nos preparando para mais um estudo da noite, em que o tema dessa noite, do estudo da noite, será vícios e paixões morais. Para que mudar? Nós vamos proferir a prece inicial, para logo após darmos início, chamar a nossa palestrante da noite e darmos início ao nosso estudo. Elevemos então o nosso pensamento ao alto, ao Pai misericordioso, agradecendo essa oportunidade de mesma distância, estarmos unidos em pensamento, em vontade, em ideal. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos concedido, pois sabemos que tudo emana da vossa vontade, da vossa permissão. Rogamos, Senhor, a sua luz para essa noite, para nós, para a palestrante, que possa ser iluminada, inspirada pelos seus guias espirituais e nos passar, da melhor maneira possível, o estudo da noite, e que possamos nós, com o auxílio dos nossos anjos guardiões,
compreender os estudos, os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado, Pai. Que essas vibrações se estendam por toda a nossa cidade, pelo estado, pelo país, pelo globo terrestre, chegando aos corações que possam estar em aflição, chegando a essas almas que se encontram sob injúrias, sob o coração magoado, pesado, que essas vibrações possam alimentar suas almas, o corpo físico, dando a eles, auxiliando-os na fé, na coragem, na esperança de continuar a sua caminhada para chegarmos até o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Nossa palestra de hoje, como nós já tínhamos dito, vícios e paixões morais. Para que mudar? Quem vai proferir a palestra no dia de hoje será Dionete Mendes. Uma pequena descrição do seu currículo. Dionete Mendes é psicóloga, psico-oncologista, logoterapeuta e psicoterapeuta, especializando-se em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC Minas. É professora na pós-graduação em terapia de família e casal, na Faculdade de Santo Agostinho. E, além disso, entre outras, atividades do seu currículo profissional, é também trabalhadora do Centro Espírita Oriental, onde faz parte do Departamento de Comunicação, coordena o estudo da obra Pão Nosso e é uma das coordenadoras do GEF, do Grupo de Estudos Fermento Espiritual, onde faz estudo das emoções. E é colaboradora no Grupo Espírita Irmão Sobreira, onde colabora no Grupo da Família. Então, está conosco agora Dionete. Seja bem-vinda, Dionete. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Dionete, sim, que os mentores de luz possam estar te iluminando e vamos estar aqui, para aprender um pouco mais com você. A palavra é sua. Obrigada. Eu quero agradecer ao grupo GESCOM, Grupo Espírita, pela oportunidade de trabalho, pelo convite de estarmos aqui hoje, principalmente nesse momento em que as nossas casas, os nossos lares estão se tornando a casa espírita, já que todos os lares estão aí conectados numa fonte, numa vibração de harmonia e de paz. Nós vamos compartilhar um slide para a gente começar as nossas reflexões. Isso. Então, hoje, como o Selmar disse, nós vamos refletir sobre os vícios e as paixões morais. Para que mudar? E nós vamos iniciar aqui com o primeiro slide. Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, onde Kardec deixa uma seção denominada de da perfeição moral para refletir acerca dos vícios e das paixões morais. E é na questão 907 que Kardec começa. E ele começa fazendo a seguinte pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Vejam que essa pergunta tem dois pontos muito importantes que a gente precisa nos deter um pouquinho para que a gente possa entender exatamente o que Kardec está perguntando. O primeiro ponto é que Kardec indaga não é sobre as próprias paixões. A pergunta que Kardec faz é sobre o princípio originário das paixões. Então, o que Kardec quer saber é qual é a origem, qual é a fonte. Se esse princípio originário das paixões é substancialmente mal. Então, ele não está se referindo às paixões propriamente ditas. O segundo ponto importante dessa questão, deixa
Deixa eu ver se está passando os slides. Isso. O segundo ponto dessa questão é uma afirmação que Kardec faz na própria pergunta. Kardec afirma que o princípio originário das paixões, de fato, está na natureza. Então, Kardec está dizendo que esse princípio originário faz parte da ordem natural das coisas. Agora, vejam bem, nesse momento, a gente começa a ter um conflito que pode fazer com que a gente fique com os cabelos em pé. Por quê? Porque a gente começa a pensar assim, a partir do que a gente entende sobre paixão hoje, os conceitos de paixão que a gente tem, não costuma ser um conceito muito bom. A conotação que damos a esse conceito geralmente é negativa. E aí a gente fica se perguntando, mas como assim? Algo que a gente entende como negativo fazer parte da ordem natural das coisas. E aí a gente precisa, então, começar a ter um olhar maior sobre essa questão para poder ampliarmos essa reflexão. Então, vamos lá. Na revista Reformador, de abril de 1998, lá na página 25, tem publicado um artigo de autoria do Chibene, que tem o seguinte título: As Paixões, uma breve análise filosófica e espírita. Nesse artigo, Chibene nos ajuda a entender mais ou menos que conflito é esse que a gente começa a ter quando percebe essa afirmação de Kardec. E aí a gente percebe o seguinte, que quando Kardec fala que o princípio originário das paixões faz parte da ordem natural das coisas, mas nós temos atualmente conceitos negativos de paixão, uma coisa entra em choque com a outra, criando esse conflito. E isso porque um dos conceitos negativos que temos de paixão é que uma pessoa apaixonada tem um desequilíbrio emocional. Vamos dar o exemplo do futebol, por exemplo. A gente escuta algumas pessoas dizendo assim, nossa, fulano é louco por futebol. Ele é tão apaixonado por futebol que se o time dele perde, ele quebra a casa toda. Se ele estiver no restaurante, então, ele quebra tudo que está em cima da mesa. E aí a gente pensa o quê? Esse negócio de paixão não é bacana. Também temos outros conceitos negativos, como um desvio patológico do sentimento. Ou seja, alguém diz, fulano é apaixonado por fulano, morre de ciúmes dessa pessoa. E aí a gente escuta alguém dizendo, então isso não é amor. Isso é paixão. E a gente volta a ter na imaginação de que o conceito de paixão é um conceito negativo. Então, a gente começa a entender que paixão é um sentimento ruim. Quando a gente vai no dicionário, a gente vê lá escrito que paixão é um sentimento forte de atração por alguém ou alguma coisa. Aí a gente pensa, até aí tudo bem, né? Então, vamos para outro conceito. Paixão é amor ardente. A gente já fica assim, esse ardente aí pode não ser boa coisa. Mais um conceito. Paixão é afeto violento. E aí a gente tem certeza que paixão não é uma coisa boa. Vício dominador. A gente fala, nossa. Então, paixão, de fato, é algo que não é muito bom, porque o vício dominador é um vício que domina a própria pessoa, né? Então, como que isso pode ser algo bom? A gente fica imaginando. E o vício? Quando a gente vai no dicionário verificar o que é vício, a gente encontra lá dependência física ou psicológica que se faz alguém buscar o consumo excessivo de álcool. Só que, é claro, nós, como espíritas, não vamos parar num conceito que achamos do dicionário. A gente vai investigar a partir dos recursos iluminativos do espiritismo. E a gente encontra na obra um modo de entender, uma nova forma de viver, do espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, um conceito de vício muito abrangente.
Hamed nos fala: o conceito de vício também compreende as atitudes destrutivas, as de julgar, de seduzir, de culpar, de gastar, de mentir, de martirizar-se, de exibir-se e outras tantas. E aí Hamed vai dizer que sempre que uma pessoa tiver uma dependência, seja de uma substância, ou de uma pessoa, ou que seja dependente de situações, ou mesmo de certos comportamentos, nós podemos entender que essa pessoa é uma pessoa viciada. Então, a gente já fica agora pensando, vício e paixão não é uma coisa boa. Cada vez mais a gente vai pensando, tendo essa conotação negativa de paixões. E o conflito está justamente quando a gente pensa, como pode ser possível? Deus, aqui representada na sua magnífica obra, e que nós bem sabemos que é a causa primária de todas as coisas, que Deus é a inteligência suprema, e que também é um atributo de Deus ser soberanamente justo e bom. E aí a gente se pergunta, como pode, como é possível Deus, sendo soberanamente justo e bom, colocar no homem um sentimento substancialmente mau? Não bate, não é? Então a gente continua as nossas investigações. E voltando aí, lá na questão 907, para que a gente possa entender bem, a resposta que os espíritos dão a Kardec, quando ele pergunta, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora este princípio esteja na natureza? E os espíritos vão responder, não, esse princípio originário das paixões não é substancialmente mal. E eles explicam, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Então, tem a ver com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, com aquilo que a gente acresce de vontade e em excesso em uma paixão. E eles continuam, visto que o princípio que lhe dá origem, foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem pode levar o homem à realização de grandes coisas. E vejam como ele termina essas respostas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E agora a gente respira aliviado e fala, beleza, agora a gente está entendendo que o mal que nós associamos às paixões, na verdade, nada mais é do que o resultado de uma distorção que nós fazemos em relação ao sentimento natural. Então, a gente consegue entender mais facilmente por que Deus colocou no homem esse princípio para o bem. Porque Deus não faz nada sem utilidade. Então, está começando a ficar mais fácil o entendimento. Vamos pegar essa resposta com alguns pedaços para que a gente possa perceber bem direitinho e claramente o que foi posto. Eles dizem, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, ou seja, o excesso corre por conta do nosso livre-arbítrio. Somos nós que fazemos com que o sentimento original, a necessidade natural, entre em desequilíbrio por causa do excesso de desejo que depositamos nessa paixão. E eles ainda continuam na mesma resposta, tanto que as paixões podem levar o homem à realização de grandes coisas. Aqui a gente entende, então, que as paixões é o motor da alma. As paixões é aquele movimento, aquele impulso que a alma tem e que leva o homem à realização de grandes coisas. Quando, por exemplo, a gente diz, eu sou apaixonada pelo trabalho voluntário que eu estou desenvolvendo. É um motor
que coloca a minha alma em movimento. Então, agora a gente começa a se perguntar: sentir paixão é bom ou é ruim? A resposta é que depende, não é? Se sentir paixão é bom quando nós utilizamos essa força motriz da paixão, que nos coloca em movimento, para o bem. Mas, ao contrário, será ruim quando utilizarmos essa mesma força da paixão para, por exemplo, transgredirmos uma lei natural. Então, vejam, a gente às vezes pode ficar com a seguinte questão: não seria melhor, então, eu não sentir paixão? Porque aí a gente não fica nesse tênue problema de ficar sem saber se a paixão que eu estou com ela, eu estou direcionando para o bem ou se eu estou direcionando para o mal. Mas vejam bem, não sermos apaixonados vai nos deixar como uma pessoa apática, insensível, indiferente. Então, se eu não sou apaixonada pela vida, quando eu vejo alguém passando por uma dificuldade ou uma vicissitude, por uma doença grave, por um problema que está ali assolando a alma da outra pessoa, eu não vou importar, porque eu não tenho paixão para me movimentar, para fazer com que eu vá em direção a essa pessoa com compaixão, para poder ajudá-la, auxiliá-la de alguma maneira. Da mesma forma, eu não sendo apaixonada pela vida, eu não vou ser apaixonada pelas coisas que eu faço, pelo trabalho voluntário, pelos meus estudos, pelos trabalhos da casa espírita. Então, não tem jeito, a gente precisa sentir essa paixão. Hegel, um filósofo, tem uma frase muito bacana. Ele fala assim: nada existe de grandioso sem paixão. O que Hegel está nos dizendo é justamente o que a gente vai entender aqui, que Kardec está perguntando. A paixão, usada no seu justo limite, tem um impulso criativo que é capaz de fazer com que nós, homens, seres humanos, possamos realizar grandes coisas. Por isso, na resposta a Kardec, os espíritos afirmam: o abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, nós estamos falando de abuso, do acesso que causa o desequilíbrio do sentimento natural, e esse acesso corre por nossa conta. Somos nós que, não sabendo ainda lidar com essas emoções, com as paixões, com os sentimentos, nós nos desequilibramos e às vezes fazemos grandes bobagens. Então, a paixão, ela tem raiz, ela tem origem num sentimento ou numa necessidade natural. Então, vamos lá. Mas que sentimento e necessidade natural é essa? O que é isso? Para que a gente possa entender melhor. Esse sentimento ou necessidade natural é uma necessidade que vai nos ajudar a conservar a nossa vida. Isso quer dizer que está intrinsecamente ligado ao instinto de conservação da espécie humana. Como assim? O instinto de se conservar. Todos os seres orgânicos, todos, não só o ser humano, mas todos os seres orgânicos, têm movimentos involuntários e espontâneos de conservação da vida. E esses movimentos, por exemplo, são movimentos como buscar alimentos para a gente não morrer de fome, construir ninhos, cuidar dos filhotes, se defender quando estamos sendo atacados, por exemplo, por algum animal, nos socializar para que possamos estar juntos e um ir ajudando o outro, já que o ser humano, por exemplo, é um ser essencialmente gregário. Buscar afetos, porque a gente ama e quer ser amado. Então, esses movimentos, eles estão ligados ao instinto de conservação,
de sobrevivência da espécie. E aí, lá na Gênese, no capítulo 3, no item 11, nós encontramos Kardec nos explicando que o instinto é um guia seguro para a sobrevivência. Kardec vai nos dizer: é pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. É pelo instinto que os animais buscam, conforme a estação, os climas propícios para que eles possam se reproduzir, para que eles possam cuidar dos seus filhotes. É também pelo instinto que os animais, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. Então, todos esses movimentos são movimentos involuntários e espontâneos que foram colocados em nós, espíritos imortais, para que nós pudéssemos ser dirigidos pelos instintos enquanto estivéssemos inconscientes, ou seja, não tivéssemos ainda consciência do nosso eu, enquanto estávamos ali na infância da espiritualidade. E Kardec continua: no homem, só em começo de vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos. E aqui é tão interessante, porque às vezes a gente vê as mães dizendo assim: meu filho nasceu, está aqui com um dia de nascido e ele já está sorrindo. E a gente, né, que é da área aí, faz esses estudos, a gente pensa assim: não está sorrindo não. Porque nenhuma criança nasce sabendo sorrir. A criança só vai aprender a sorrir quando ela vir seres humanos, vir seus pais, as pessoas que estão ao redor dela sorrindo, e vai imitar e vai aprender a sorrir. Então, aquele esboço de um sorriso, que às vezes os pais acham que a criança está sorrindo, é, na verdade, movimentos musculares involuntários e espontâneos para ajudar aquela criança na sua sobrevivência. É mesmo também o instinto que faz com que a criança tome o alimento, que grita e chora para expressar as suas necessidades, que emite o som da voz, que tenta falar e andar. E Kardec continua: no próprio adulto, certos atos são instintivos, ou seja, involuntários e espontâneos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Aqui eu trouxe uma imagem de uma foto de um cachorro que invadiu um campo de futebol e ele saiu correndo atrás dos jogadores, e os jogadores saíram correndo dele. Nesse momento em que os jogadores percebem que tem ali um cão, um cachorro, que pode machucá-los, eles saem correndo imediatamente. O que isso quer dizer? Que os jogadores não pararam e pensaram assim: não, peraí, deixa eu raciocinar. Entrou um cão no campo, esse cachorro é bravo, esse cachorro pode me machucar, então eu vou correr. Não é assim que acontece, porque o instinto, ele é de movimentos espontâneos e involuntários, o que quer dizer que não há reflexão a respeito desses atos instintivos. Então, primeiro ele corre, depois ele pode até pensar: deixa-me procurar um lugar em que esse cachorro não vai me pegar. Temos também aqui a foto de uma mulher tentando se equilibrar para não cair na lama. Esse ato de tentar se equilibrar também não é pensado. Quando ela começa a escorregar, ela já tenta se equilibrar. Um ato instintivo para conservar a sobrevivência dessa pessoa. E as paixões? O que são as paixões? As paixões são as molas da alma. Olha que bacana essa expressão. São os estimulantes que nos faz agir. São as alavancas que aumentam a nossa força de vontade. As paixões são a força motriz que nos faz movimentar, que nos faz em direção daquilo que estamos querendo atingir.
É o impulso que estimula o desejo para praticarmos esses movimentos de conservação da nossa espécie. Então, as paixões nos proporcionam prazer no ato de conservação. No ato de comer, por exemplo. A gente come e acha uma delícia, a gente sente o prazer ao comer. O ato de buscar afeto, de amar e ser amado, de ter uma amizade com uma pessoa e ser considerado por ela. O ato de buscar conhecimento, porque o conhecimento que nós buscamos também é ato de sobrevivência. Vamos ver, por exemplo, nesse momento em que diversos cientistas estão lá nos laboratórios o tempo todo para ver se conseguem uma vacina contra a Covid-19. Estão ali apaixonadamente em busca da cura para essa doença. Na questão seguinte, na questão 908, Kardec pergunta, então, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Vejam que aqui Kardec novamente afirma: as paixões, em seu princípio originário, são boas. Mas existe um limite tênue. E quando é? Como que a gente consegue determinar que limite é esse? Que eu, no momento em que eu estou ali apaixonada, e essa paixão é uma boa paixão, e de repente ela pode se tornar uma paixão má, como é isso? E a resposta que Kardec recebe é a seguinte, nós vamos ver ela por parte. As paixões são como um corcel. Corcel é um cavalo de raça que corre de uma maneira muito veloz, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Então, a resposta que Kardec obteve é que as paixões, tal qual um corcel, se a gente pega um corcel, se a gente consegue direcionar o corcel, esse cavalo vai nos levar muito rapidamente onde queremos chegar. Da mesma forma, nessa analogia que Kardec e os espíritos fazem, as paixões também, quando bem dirigidas e governadas, podem nos fazer levar aonde nós queremos chegar muito mais rapidamente do que se estivéssemos apáticos. Essas paixões, quando não bem utilizadas, quando não governadas, é que se tornam um perigo, porque aí são as paixões que começam a nos governar. E os espíritos continuam. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então veja que aqui eles já estão falando de algo que vai dar um resultado prejudicial para alguém, ou para nós mesmos, ou para os outros, quando a paixão não é governada, não é bem direcionada. Então, o que a gente percebe é que nessa resposta da questão 908, nós temos dois critérios que nós precisamos prestar atenção. O primeiro critério é capacidade de controle das paixões. Vamos ver se não é isso? Os espíritos dizem, as paixões são como um corcel, só tem utilidade quando governado. Então, eles estão afirmando que todos nós temos capacidade para controlar nossas paixões. E aí eu me lembro, porque quando alguns pacientes chegam no consultório e que eles falam assim, mas eu tô com esse problema, eu tô com essa pessoa apaixonada por uma comida e eu preciso emagrecer e não consigo, porque é uma paixão danada por doce, mas eu não consigo controlar essa paixão. E aí a gente fala, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Eu só não sei se você vai considerar essa notícia boa ou ruim, mas você tem capacidade para controlar essa paixão por doces, sim. E aí, claro, a gente não vai deixar o paciente sozinho e a gente vai explicar algumas técnicas, alguns caminhos que ele pode tomar para poder dominar, controlar, bem direcionar essa paixão. O segundo critério que há nas respostas
é que os males que possam causar uma paixão desgovernada. Eles afirmam, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que dá em resultado um prejuízo qualquer para nós mesmos ou para outras pessoas. Então, a gente vê que aqui, a partir desse critério, nós temos um critério do bem e do mal que vai nos ajudar a perceber qual é o limite das paixões, examinando de forma objetiva, realista, as consequências das nossas ações. Então, uma paixão que eu tenho e que eu direciono para determinado caminho, e o resultado é ruim, causando mal a mim mesmo ou uma outra pessoa, eu passei do limite do uso e já estou abusando. Aí vai ser uma paixão ruim. Mas se a paixão que me move a desenvolver, por exemplo, um trabalho voluntário, e que eu percebo o quanto aqueles estão ajudando as pessoas, e também a mim, que recebo denário, né, pelo pagamento, como pagamento pelo trabalho na seara do Cristo, lembrando aí da parábola da vinha. Isso, essa felicidade que a gente recebe, a gente já percebe que essa paixão é uma boa paixão. Agora vamos pensar em algumas duplas de sentimentos naturais. Então nós vamos pensar na dupla amor e ódio, esperança e desespero, e coragem e medo. E aí nós vamos nos fazer a seguinte pergunta: quais dessas paixões, desses sentimentos, devem ser cultivadas e quais devem ser evitados? É claro que olhando assim, e pelo um critério de avaliação que a gente já tem, a gente chega facilmente à conclusão de que o amor, a esperança e a coragem provém de princípios bons e vão concorrer para o nosso próprio bem. Então, a gente fala, esses três sentimentos, essas três paixões são boas. Mas a gente precisa pensar um pouquinho. Por quê? Os espíritos nos disseram que o uso no justo limite é bom, mas se ultrapassarmos esse limite natural e abusarmos da paixão, ela vai se tornar algo ruim. E nem Kardec e nem os espíritos vão dizer quais são as paixões. Eles estão falando de todas as paixões. Então, quando nós direcionamos mal essas paixões, amor, esperança, coragem, e fazemos com que elas fiquem desgovernadas, porque elas é que passam a nos governar, nós vamos ver o amor se transformando em ciúmes, uma paixão que machuca as pessoas. E vejam que isso é tão interessante que às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo: nossa, João é muito apaixonado por Maria, ele tem tanto ciúme dela. Não, não e não. Ciúmes não tem nada a ver com amor, é abuso, é excesso num sentimento natural. Vamos nos lembrar que o maior exemplo de amor que nós tivemos no planeta Terra foi de Jesus. E se buscarmos no Evangelho, em nenhum momento vamos ver Jesus sentindo ciúmes, porque ciúmes não tem nada a ver com amor. É uma distorção do sentimento natural. A mesma coisa é a esperança, que pode se transformar numa ilusão, e toda ilusão, quando acaba, gera um sofrimento naquele que estava iludido. A coragem, por exemplo, que pode se transformar em imprudência, em temeridade. Por exemplo, uma pessoa dizer: eu confio muito em Deus e sou corajoso, eu não sei nadar, mas vou pular nesse rio e não vou morrer. Vai sim, vai morrer, porque isso não é coragem, isso é imprudência, é excesso, é abuso. Então, a gente precisa ter essa noção, para que a gente possa saber exatamente como lidar com essas paixões. Vamos a um exemplo muito bacana. Vamos pensar na paixão cólera. O que é essa cólera? É um sentimento excessivo de desagrado e de revolta.
Esse sentimento cólera geralmente surge na gente quando nós sofremos ofensas físicas ou ofensas morais muito graves. Então vamos pensar, o que há de moralmente insustentável na paixão cólera? O desejo de vingança e o desequilíbrio interior. Porque uma pessoa que está com um ódio muito grande, porque sofreu qualquer tipo de agressão física ou moral, por exemplo, ela quer atacar quem a agrediu. Então, ela está com uma sede de vingança, um desejo abusivo de dar um troco na pessoa que a machucou. E nesse estado, interiormente, a pessoa está desequilibrada. Então, a gente vê uma pessoa nesse desequilíbrio do ódio e fica olhando para a pessoa e a gente pensa assim, é fácil identificar a origem boa e providencial dessa paixão cólera? A resposta vai ser não. Claro que não. A gente olha e vê aquele monstro de cólera ali, querendo matar todo mundo. A gente pensa que não. Mas, quando a gente para fazer um exame mais detalhado, a gente começa a perceber. E aí a gente vai usar aquele critério lá do bem e do mal, né, que a gente já falou, para examinarmos as consequências dessa cólera. Então, vamos imaginar que esse homem está com tanto ódio porque ele viu uma criança sofrendo maus tratos, ou ele viu um idoso sendo violentado fisicamente. Nós vamos pensar assim, se esse homem fizer uma boa utilização desse sentimento natural de desaprovação de atos violentos, ele vai conduzir essa paixão de uma forma bacana, ou seja, ele vai usar no justo limite. Ele desaprova o ato violento que ele está percebendo e ele vai tomar uma atitude para impedir que a criança e o idoso continuem sendo maltratados. E ele faz isso com uma tranquilidade, para que ninguém se machuque mais. Mas se ao contrário, essa pessoa utilizar essa paixão em abuso, com excesso, fazendo com que esse sentimento natural se distorça em um sentimento excessivo de desagrado, de revolta, vai haver a má paixão, porque ele vai abusar dessa paixão. E o efeito vai ser um efeito danoso para ele e também para quem está ali junto dele. Então, a gente começa a entender que é somente quando, por excesso, e esse excesso sempre corre por nossa conta, que o sentimento de desaprovação ultrapassou seus limites naturais e, por isso, se tornou maléfico. Por isso, a cólera é uma má paixão. Então, vamos ver agora os comentários de Kardec a essa questão 908. Kardec diz, as paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, que tornam 10 vezes mais forte as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. São uma maravilha, nesse sentido do justo limite. E Kardec continua, mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirigem, cai o homem nos excessos e a própria força da paixão, que manejada pelas suas mãos poderia produzir o bem, ao contrário, se volta contra ele e o esmaga, porque produz um prejuízo contra ele mesmo. Kardec continua, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural, que nós já entendemos o que é. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência, nos ajuda a nos conservar, a conservar a nossa espécie. A paixão, propriamente dita, é que é essa exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E é este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. E ele continua,
Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Claro, quanto mais animalizadas as nossas ações, piores são elas. Quanto mais espiritualizadas as nossas ações, melhores são elas. E Kardec continua: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Com esse comentário de Kardec, a gente já consegue entender que quanto mais evoluído formos, mais teremos predominância do espírito sobre a matéria e menos vamos precisar dessas paixões. E lá na Gênesis, no capítulo 3, no item 18 agora, Kardec vai falar sobre o bem e o mal, que vai nos auxiliar a percebermos, né, se essa paixão que estamos direcionando ou se é a paixão que está nos governando. As paixões, lá nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Então, essa paixão, essa necessidade, esse sentimento natural é que vai nos ajudar a nos conservar enquanto espécie humana. Por isso, e ele vem ali mesmo para suprir as necessidades corporais, mas lá nas primeiras idades da alma, enquanto o nosso espírito ainda estava na infância. E Kardec continua: o que, acima de tudo, as distingue do instinto, o que distingue as paixões do instinto, é que as paixões são individuais e não produzem, como os instintos, efeitos gerais e uniformes. Todos os seres orgânicos têm instinto. Agora, as paixões, elas são individuais e elas produzem intensidades e são de naturezas diferentes, conforme cada indivíduo. Então, o que é uma paixão para mim? Se eu tenho paixão por um trabalho voluntário, por exemplo, uma outra pessoa pode ter uma paixão por estudar guitarra, por estudar piano. As paixões são individuais. São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que faz nascer de um ser passivo um ser racional, ou seja, a partir do momento que nós já temos senso moral, critérios de avaliação sobre as nossas ações e que podemos fazer escolhas conscientes, utilizando o nosso livre-arbítrio, nós deixamos de ser aquele ser passivo, que era governado pelas paixões e que era uma necessidade corporal desse ser. Agora nós já podemos pensar e escolher quais as paixões e como vamos direcioná-las. E Kardec continua. Não, aqui já foi. Aqui é para a gente ver o exemplo que, lá no início, quando estávamos lá na infância corporal e na infância espiritual, nós coletávamos alimentos para comer quando sentíamos fome. Se não tinha fome, a gente podia ver qualquer alimento que a gente não coletava. Hoje, a gente pega um pêssego e faz uma sobremesa maravilhosa. Então, aqui já há raciocínio, já há inteligência. Eu já escolho o que eu quero. Se eu escolho comer só um pedacinho, ok. Mas se eu decidir comer toda essa bandeja de sobremesa, eu vou causar um prejuízo a mim mesma. E aí, essa paixão por esse doce já não é boa. Na questão 189 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar alguma coisa sobre espírito e instinto. Ele pergunta: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Ou seja, desde que o espírito foi criado, que ele tem todas as suas faculdades na plenitude? E os espíritos vão responder: não, de maneira alguma. Pois que para o espírito, assim como para o homem, também é infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. É o instinto que leva o espírito, porque ele ainda não tem consciência de si mesmo e nem de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. E na questão 191, Kardec pergunta: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E os espíritos vão responder: de infância relativa.
pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Olhem só o que eles estão dizendo. Eles estão afirmando que a paixão é base necessária para o desenvolvimento humano. E como Kardec é muito inteligente, ele quer reforçar essa pergunta. E ele faz a pergunta 191A. Ele pergunta, então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? E vejam só a resposta. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. As paixões são sinal de atividade e consciência do eu, porquanto a alma primitiva, lá na sua infância, a inteligência e a vida se achavam em estado de germe, precisava então ser conduzido pelos instintos. E na questão 910, Kardec pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, se o homem está ali querendo governar, direcionar, cuidar de uma paixão, e ele está tendo dificuldade, ele pode achar nos espíritos uma assistência, uma ajuda? E olha o que eles respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao seu anjo da guarda, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é a sua missão. Então aqui a gente já encontra um caminho da prece, da oração, que vai fazer com que tenhamos mais força para conseguir domar, para conseguir governar as nossas paixões. Mas vamos pensar um pouquinho. Basta pedir? Basta orar? Não. Por quê? Porque existe um princípio que diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Aliás, esse foi o tema da palestra, da última palestra da Semana Espírita de Pirapora, né? E foi o Cláudio, aqui do Grupo Espírita Irmão Sobreira, que fez essa palestra, muito bacana, por sinal. O que isso está querendo dizer? É um princípio da lei do trabalho. Se você fizer a sua parte, o céu te ajudará. Então, se percebermos que temos uma tendência a uma paixão que a gente já entende que não é bacana, e nós nos esforçarmos e termos perseverança para continuar no esforço, se a gente utilizar da disciplina para nos auxiliar, e se do mesmo jeito imprimirmos vontade firme para governar uma paixão que reconhecemos inadequada, podemos orar e pedir a Deus que teremos ajuda. Mas, se não fizermos esse trabalho, não vai dar, porque espírito nenhum vai fazer por nós aquilo que nos compete fazer. Este princípio, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, intitulado Buscai e Acharei. Kardec diz, do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Vejam que lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, a gente descobre que toda ocupação útil é trabalho. Então, quando a gente se esforça, quando somos perseverantes, quando imprimimos vontade para domar uma paixão, nós estamos trabalhando e podemos sim usufruir desse princípio da lei de trabalho. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E na questão 611, Kardec faz uma pergunta excepcional. Ele pergunta, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade nossa seja impotente para dominá-las? Ou seja, não tem alguma das paixões, dentre tantas que existem, que a gente não vai conseguir dominar? E olha a resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam
que não seja como querem. Então, é mais ou menos aquela pessoa que fala que quer muito passar num concurso público, mas fala, o problema é que eu não consigo levantar cedo. Eu não tenho, de tarde eu não tenho muito ânimo, e de noite eu prefiro dormir mais cedo, então eu quero. Será que quer mesmo? E os espíritos continuam. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nestas paixões, em consequência ainda da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, quando a gente percebe que uma paixão que temos está causando danos a nós, por exemplo, ou uma outra pessoa, e a gente começa um trabalho interior para conseguirmos domar essa paixão, quando vencemos, nós nos sentimos vitoriosos, porque é uma vitória do espírito sobre a matéria. E aqui, já no finalizando as nossas reflexões, no livro Passos da Vida, um convite à harmonia e à renovação, de Chico Xavier, pela psicografia de diversos espíritos, lá no capítulo 30, tem uma mensagem de Emmanuel, que ele denomina, ele intitula de Defendamo-nos. Ele está falando de algumas paixões e que a gente pode tentar nos defender dessa paixão. E ele dá dicas preciosas. Vamos ver o que ele nos fala. Ante as forças da sombra, que porventura te ameacem o coração, acalma-te e espera. Se a serpente da inveja te envenena a alegria, recorda que a criatura invejada, muita vez, carrega consigo dolorosas chagas de angústia sob o manto enganoso das aparências. Se o dragão do ciúme te espreita os passos, não ouvides que todos os nossos afetos pertencem a Deus, nosso Pai, que nos empresta, a fim de que, através do desenvolvimento e da renúncia, venhamos a adquirir o verdadeiro amor para a eternidade. Se a gralha do orgulho te grita mentiras ao pensamento, impelindo-te à evidência indébita entre aqueles que te rodeiam, não te esqueças de que o tempo tudo renovará, preservando-te unicamente os valores imarcessíveis do espírito. Se o leão invisível da cólera te absorve a emotividade, obscurecendo-te o raciocínio, certifica-te de que um minuto de desespero pode arrojar-te a muitos séculos de criminalidade e loucura. E as larvas da preguiça te invadem a cabeça e te imobilizam as mãos, convença-te de que um dia de inércia no bem é ganho indiscutível para o mal que nos cerca e que responderemos em todo o tempo na contabilidade celeste pelo descaso das horas perdidas. A cada instante, a mudança nos espia a existência através de 1000 modos. Guardemo-nos no serviço incessante do amor puro e simples, compreendendo que tão só construindo a felicidade para os outros é que alcançaremos a nossa felicidade. E buscando acender a luz divina em nós mesmos, é que nos retiraremos, em definitivo, do largo desfiladeiro da ilusão e do desencanto, da culpa e do resgate, do desequilíbrio
e da morte. E complementando essa fala de Emmanuel, vai ser a partir de um movimento de nos ir espiritualizando e nos afastando da matéria, é que vamos dando tchau a essas emoções que ainda hoje nos cercam e que ainda hoje temos algumas dificuldades para lidar. Mas nada melhor do que confiarmos e entendermos que a espiritualidade superior está sempre posta a nos ajudar quando nós estivermos com confiança e com coragem para fazermos a nossa parte devidamente. Então, essa era a reflexão que nós fizemos para a noite de hoje, e eu espero que, de alguma forma, e torço apaixonadamente para que todos vocês, todos que possamos aqui, que estamos aqui ouvindo essa reflexão, possamos de alguma maneira nos beneficiar de tanta luz dado pelo Espiritismo e por essa doutrina maravilhosa que nos consola e que tanto nos ajuda. Muito obrigada. A gente que tem que agradecer, Dionete, por essa noite de bênçãos maravilhosa que você trouxe para nós, ensinamentos, né? E para fechar para nós, de ouro aí, nós vamos pedir a você para fazer a prece de encerramento. Sim, eu estou fechando aqui. Pronto, consegui. Primeira palestra online é assim, né? Algumas coisinhas dão meio errado. Ok, vou fazer a prece. Tá joia. Fica à vontade. Então, vamos aquietar o nosso espírito. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer por esses momentos pelos quais agora estamos passando. É certo que estamos todos sofrendo nesse momento de pandemia, mas também é certo que estamos conseguindo galgar imensas coisas boas. Nós estamos nesse momento todos conectados, cada um em seu lar, cada lar sendo abençoado pela espiritualidade e por essa harmonia e fonte de luz que a todos nos agrega nesse momento. Pai de infinita bondade, nós confiamos e bem sabemos que seja o que for que estiver acontecendo, sempre será para o nosso bem. E nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude diante de cada paixão desgovernada que ainda temos, a percebermos que já podemos agir de maneira diferente, que podemos respirar para um pouco, pensar e agir da melhor maneira possível. Mas pedimos, ó Pai, que a sua espiritualidade, que a espiritualidade amiga, que o teu amor esteja do nosso lado, nos ajudando a caminhar, pois também sabemos que sozinhos nós não conseguiremos. Mas o teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia infinita nos faz mais fortes e assim podemos caminhar em busca da nossa destinação final, da nossa felicidade, em comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Pai e pedimos que toda a harmonia que agora está aqui junto com todos nós possa chegar a todos os lares e possa servir como bálsamo para todas as pessoas e que, igualmente, possa se espalhar pelo nosso planeta, essa casa tão maravilhosa e linda que o Senhor nos deu de presente. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós agradecemos, né, ao Pai de infinito amor e bondade, agradecemos a você por essa noite maravilhosa que nos proporcionou de ensinamentos à luz da doutrina espírita. E que seja breve, que você possa estar conosco novamente. Ah, que bom. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Até mais. Deus, boa noite para você. Boa noite, fique com Deus. Ótimo, né, gente? Muitos ensinamentos. Falou com uma propriedade muito grande. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, tá certo? E na segunda-feira
no canal do GESCOM Grupo Espírita, através do YouTube, estaremos aqui novamente. Fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos. Obrigado pela participação.